tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Caio. Tudo certo? Galera, a gente está aqui com o Leonardo. Eu nunca aprendi esse teu nome. É Gene quem que chama? Geniche? Como é Na que escreve? verdade, é Jenny, porque alemão Gene o J tem som de I e o CH Shimada. de R. Mas eu falo Jenny de É? Oliveira. É. Pronto, show de bola. Tu é daí de Santa Catarina mesmo, né? Não, eu sou do interior do Rio, próximo à Volta Redonda. Uhum. O Leonardo, turma, é procurador do Estado de Santa Catarina, foi aluno nosso e hoje está aí em Florianópolis, né, Leonardo? Não, Chapecó. Não? Chapecó. Tão Chamado bom Chapecó. quanto, imagino, né? É uma boa regional. Uma boa regional é uma cidade um pouco grande, é considerada a oeste a capital do oeste. Uhum. Show de bola. E, Leonardo, o nosso papo aqui basicamente tem dois grandes objetivos, tá? É entender como você toma algumas decisões no campo da mentalidade de um concurseiro de sucesso, como também no campo das ações, tá? Então, eu quero identificar, a partir das suas respostas, como pensa e como age o Leonardo. Ou no passado, né, porque você já superou essa fase de concurseiro, como pensava e como agia o Leonardo enquanto concurseiro, né? Algumas implicações que tem nessa vida de concurseiro, algumas dificuldades, e a gente quer entender como é que você lidou com esse tipo de situação. Eu vou iniciar aqui o nosso papo, Leonardo, pedindo que tu faça aí um breve histórico da tua vida de concurseiro. Quero saber quando que tu se formou, quando que tu começou a pensar em concurso público e quando tu decidiu ser procurador do Estado. Conta um pouco para a gente aí desse teu passado. Eu me formei em 2017 na Universidade Federal Fluminense, a sede é em Niterói, mas eu estudei no Polo de Volta Redonda. Eu me formei, acho que foi em março de 2017, mais ou menos, e eu passei no concurso da APGE de Santa Catarina. O concurso foi homologado em novembro, acho que 1º de novembro de 2019. Então, não sei se foi um período muito longo, muito curto, mas eu acredito que esteve um pouco abaixo da média, o período que as pessoas costumam ter, né, para conseguir a aprovação. Fui nomeado agora, em fevereiro desse ano, de 2022, e desde então estou exercendo o cargo, né, de procurador do Estado. Eu, durante a faculdade, eu sempre estudei, eu sempre fui muito estudioso. Isso durante a faculdade, durante o ensino médio, eu não tem aqueles alunos que prestam determinada prova durante o colégio e falam, eu não estudei, tiram nota boa e falam, eu não estudei nada. Eu nunca fui esse aluno, porque eu sempre estudei. Uma prova ou outra que a gente acabava não estudando, porque não tinha tempo, qualquer coisa, mas essa não era o meu caso. Eu sempre fui muito estudioso, vivia dentro da biblioteca da UF, lá em Volta Redonda. Só que eu não estudava especificamente para concurso. Eu estudava as matérias da faculdade e sempre tive esse hábito. E isso vem, acho que a primeira questão referente, como você disse, a questão da mentalidade e as ações. Estudo, ele é um hábito. O ideal é que você crie ele desde tenra idade. Mas nem todo mundo é assim, o que não significa que a pessoa não vai conseguir ter sucesso se ela começar a estudar em idade um pouco mais avançada. Mas estudo é hábito, não há outro segredo. Algumas pessoas podem ter mais facilidades do que outras, mas eu acredito que no direito a facilidade ela pode contar na questão da memorização. Eu tenho relativa facilidade de memorização, mas nunca atribuí o meu eventual sucesso a isso. Sempre foi o estudo, sendo que o direito, você só sabe determinado entendimento jurisprudencial ou o que diz a lei se você lê. A matemática, a impressão que eu tenho de quem é um completo leigo em matemática, é que algumas pessoas têm o dom da matemática. A pessoa consegue entender e solucionar um problema com facilidade. O direito não, o direito você precisa ler. Se você não tem o conhecimento que está escrito ali, você não sabe. Só que, então, durante a faculdade, eu sempre tive o hábito do estudo e, depois da faculdade, eu comecei a estudar propriamente para concurso. Eu não esperei me graduar, eu comecei a estudar, eu tenho para mim que eu comecei a estudar para concurso em dezembro de 2016. Foi logo depois, uma semana depois, que eu apresentei o meu TCC na faculdade. Aí, apresentei o TCC, a colação de grau foi em março de 2017, continuei o estudo para o concurso. E já era para a procuradoria? Eu comecei inicialmente a prestar para analista e técnico, porque eu tinha aquela ideia de que esses cargos fins,
magistratura, MP, procuradoria, eram cargos assim mais difíceis. Então, eu me senti um pouco intimidado em começar a estudar por eles. Mas depois eu vi que analista e técnico exigia conhecimentos de matemática e informática que, para mim, eram insuportáveis, sobretudo informática. Aí eu fui ver as carreiras, a escolha da procuradoria foi praticamente, acho que quase todo mundo, pelas matérias que estão inseridas nas procuradorias, especialmente pelo fato de não ter direito penal. Eu nunca fui muito simpático ao direito penal, sobretudo a parte especial do direito penal. A parte geral é bem interessante, porque tem muito direito constitucional também, mas a parte especial do direito penal, para mim, sempre foi muito complicada, e eu nunca quis trabalhar com o processo penal. Apesar de gostar de processo penal, porque é processo, o processo penal, na prática, sempre me pareceu, nunca me atraiu. Então, eu peguei a Constituição, um capítulo que diz ali das funções essenciais à justiça, e falei, qual que não lida com direito penal? É esse que eu vou querer. Só que eu comecei a ter noção da Procuradoria, porque o meu irmão foi estagiário da PGE do Rio. Então, quando ele começou a estagiar, meu irmão também é formado em Direito, quando ele começou a estagiar, eu estava, acho que no terceiro período, e no terceiro período, acho que as pessoas não têm muita noção do que faz. No geral, a Procuradoria do Estado não é uma carreira muito conhecida no início das pessoas que estão cursando direito. As pessoas sempre têm em mente aquela trinca, né? Magistratura, MP e Defensoria. E o procurador do Estado, às vezes as pessoas confundem com procurador de justiça, procurador da República, é muito procurador. É até difícil de explicar, às vezes. É difícil explicar. Quando você vai falar para a pessoa a diferença de procurador federal para procurador da República, eu imagino que a pessoa, às vezes, acha que está mentindo para ela. Os nomes indicam praticamente a mesma coisa, porque os dois estão na esfera federal. Mas Então, quando meu irmão começou a estagiar na PGE do Rio, eu comecei a ver, olha, mas é uma carreira interessante, porque você é um advogado, e eu gosto da posição de advogado, de ser parcial, você defende determinado lado, e você é um servidor público que tem a estabilidade, uma remuneração certa, mensal e tal. Eu nunca estagiei na PGE do Rio, eu cheguei a prestar o concurso da PGE do Rio, fui chamado, depois eu também prestei o concurso da residência da PGE do Rio, fui chamado, mas eu não fui nenhuma das duas vezes. Primeiro porque no estágio eu comecei a estagiar na Caixa Econômica Federal. E eu gostava do estágio lá, gostava do pessoal de lá e continuei. E quando eu fui chamado para a residência da PGE do Rio, eu já era procurador do Instituto de Previdência de Paulínia. Aí é que eu entro no meu percurso do concurso, exatamente. Então, eu comecei a estudar para analista e técnico, obtive sucesso em alguns, em outros não, mas eu não fui chamado, nunca fui chamado para técnico e analista. A minha melhor posição foi 35º ou 36º em analista para o TRF 5, lá em Pernambuco especificamente. Só que nunca fui chamado. Aí depois eu comecei a fazer prova para procuradorias. Só que tinha procuradorias estaduais e tal, mas como a minha região ali no Rio, né, no sul do estado, é próximo a São Paulo, São José dos Campos, Caçapava, eu comecei a fazer prova para procuradorias municipais em São Paulo, porque São Paulo, isso é uma coisa muito boa, o estado de São Paulo, ele tem aparentemente uma cultura de concursos de procuradorias municipais. Então, no período em que eu estudava para concurso, uma série de municípios fizeram concurso para procuradorias municipais. Paulínia, Sorocaba, Rio Santos também, né? São Paulo, Santos, Guarujá, uma série, São José dos Campos, teve 2 vezes no período que eu estava estudando para o concurso. Então, São Paulo é o canal para a Procuradoria Municipal. Aí eu prestei algumas, obtive sucesso e prestei concurso para autarquia, para a autarquia previdenciária do município de Paulínia, que é vizinho de Campinas. Passei lá, fui chamado em janeiro de 2019 e fiquei lá até vir para a PGE de Santa Catarina. De procuradorias estaduais mesmo, eu só fiz 2, São Paulo e Santa Catarina. São Paulo eu reprovei na segunda fase, por um erro assim... A peça. Esqueci a peça. Eu esqueci. Eu nunca vou me esquecer desse... Do Suspensão 2020 lá, né? Isso, exatamente. Eu e a torcida do Flamengo caímos. Eu conheci colegas hoje que são da procuradorias muito boas também, municipais, no Nordeste. Tem um rapaz
João Pessoa, né, capital da Paraíba, eu lembro que ele também caiu nisso. Mas aí eu fui reprovado lá, foi aquele momento que eu tive a sensação do chão abrindo, porque eu estava fazendo a prova, eu fiz a peça, e eu juro para você que eu comecei a fazer a apelação. Aí eu risquei e falei, não, transitou, só cabe agora a rescisória. Fiz a rescisória, passei para as discursivas. Quando eu fechei a prova, faltando 1 minuto para terminar, eu vi aquele 19 de dezembro. Quando eu li 19 de dezembro, aquilo estalou na minha cabeça. Eu falei, putz, suspendeu o prazo, não transitou. Ali eu soube que eu reprovei. Mas eu voltei à tarde para fazer as outras questões. Engraçado que a PGE de São Paulo, ela corrige as questões, mesmo você tendo zerado o processo civil. Mas, enfim, se eu não tivesse zerado o processo civil, eu teria seguido no concurso. Mas, enfim, o resto. Aí, depois da PGE São Paulo, o resultado deve ter sido, acho que foi agosto de 2018, eu comecei o concurso da PGE Santa Catarina em dezembro de 2018. A primeira prova foi dia 2 de dezembro de 2018. Agora está programado dia 4 de dezembro de 2022, se não me engano. A minha foi 2 de dezembro de 2022. E 2019, para mim, foi um ano muito atribulado, e até num bom sentido, porque eu comecei a ser procurador em Paulínia, numa autarquia previdenciária, e o direito previdenciário de servidor público é um ramo muito específico, pouquíssimo explorado. Eu fico impressionado de concursos de procuradorias estaduais não cobrarem previdenciário. E muitas não cobram, se não me engano, Santa Catarina não cobra. Então, é uma área muito pouco explorada, inclusive na doutrina, porque quando você pega livros sobre direito previdenciário, por razões evidentes, eles se debruçam muito mais no regime geral. Existe muita similitude com o regime próprio, mas o regime próprio tem as suas especificidades. Então, eu comecei a trabalhar numa autarquia previdenciária, eu e uma outra colega, inicialmente a Tainá, e depois a minha colega Paula, que ficou comigo quase os 3 anos que eu estive lá, e então eu estava aprendendo a trabalhar, aprendendo a ser procurador, e como era um Enquanto tu trabalhava, tu não fez concurso? Eu fiz, porque eu estava no concurso da PGE, daqui de Santa Catarina. Quando eu fiz a primeira fase da PGE de Santa Catarina, eu ainda não trabalhava. Mas todas as demais fases, até a aprovação, eu já estava em Paulínia. Eu já tinha sido colocado, estava trabalhando em Paulínia. Entendi. Depois que encerrou o concurso, né? Porque você encerrou o concurso, acho que em 2019, e você me contou que foi nomeado agora em 22. Isso. Então, nesse período de, sei lá, 2 anos e meio aí, mais ou menos, você fez concurso? Não, porque teve a pandemia. Então, a pandemia, quando eu passei aqui, eu tive aquela sensação de acabou, agora colher. Só esperar, né? Só esperar. E só que aí, porque o concurso foi homologado em como eu disse, se não me engano, 1º de novembro de 2019. A pandemia começou em 16 de março de 2020. Então, foi muito pouco tempo. Então, foi um período que eu tive ali para digerir a aprovação e comemorar aquela situação. Quando eu comecei a pensar, estudo para concurso, ou espero, veio a pandemia. E não teve mais concurso. Aí a pandemia durou 2020, 2021 quase inteiro, né? Acho que só no final de 2021 que o pessoal começou não vou nem dizer relaxar, porque o pessoal já estava relaxado, acho que desde o início, mas a não se culpar por estar relaxado no final de 2021. Nesse final de 2021, a minha nomeação aqui estava mais próxima ainda. Aí eu falei, não adianta mais iniciar um processo. Então, de certa forma, a pandemia foi até boa, porque ela me tirou aquela cobrança de estudar para o concurso, porque não estava tendo concurso. Então, não tinha muito o que fazer. Entendi. A gente está falando aqui, Leonardo, então, de um período, como você falou, relativamente curto de preparação, que vamos colocar de 17 a 19, talvez até um pouco menos do que isso. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que acho, aliás, melhor, eu acho que sei a resposta, mas eu quero ouvir da tua boca. A que você atribui esse êxito em tão pouco tempo, ou em relativamente pouco tempo? A questão do hábito de estudo mesmo, como eu disse, uma certa facilidade em gravar algumas coisas. Existe uma vantagem pessoal também. Eu gosto muito do direito.
Muito, muito, muito. Então, para mim, muitas vezes estudar, tirando algumas matérias e tal, estudar para mim nunca foi um martírio. Então, eu havia um gosto pessoal no estudo, em Uhum, discussão com o meu irmão, que meu irmão é procurador do município de Atibaia, então é a mesma carreira, né, praticamente, então a gente sempre teve uma boa interação, eu com os meus outros colegas de concurso, mas acho que é a questão do hábito. Mas uma coisa muito importante também é que eu, apesar de gostar do estudo, do direito e estudar, eu nunca fiz apenas isso, no sentido de que eu não abdiquei de outros ramos da vida. Eu acho que muitas pessoas caem nessa tentação de agora eu vou entrar numa masmorra, vou virar um celibatário e só vou estudar. Eu não acho que isso seja uma boa. Você precisa ter respiros na sua vida. Então, eu não abdiquei da minha vida social, eu, evidentemente, que sacrifiquei uma boa parte. Eu lembro até dos meus amigos que eles falavam, o Leonardo só chama para sair quando ele quer, porque é quando ele pode. Quando a gente chama uhum, ele não vai. Mas eu não abdiquei da minha vida social. Isso, para mim, foi fundamental, porque eu acho que isso iria me colocar num estado de tristeza, que eu não conseguiria uhum. fazer mais nada. Mas conta para mim como era essa tua vida social. Assim, tu saía final de semana, como é que Isso. funcionava isso? Era final de semana geralmente é sexta, sábado e domingo, eu não saía os 3 dias, eu saía e tentava não meter o pé na jaca, porque isso iria comprometer o dia seguinte. Eu estudava praticamente todo sábado e domingo, às vezes alguns domingos não, e sábado não estudava o mesmo quantitativo de tempo que eu estudava nos dias de semana, mas eu Uhum, estudava final de semana. E depois que eu comecei a trabalhar, que, como eu disse, foi quando eu enfrentei as fases subjetivas da prova da PGE de Santa Catarina, aí foi mais difícil, porque eu tive que conciliar o estudo com o trabalho. Só que, de certa forma, como eu estava em uma cidade nova, ainda não tinha feito, mas não tinha feito tantos amigos, não conhecia tanta gente, acabava que eu tinha os finais de semana mais livres e acabava estudando para um concurso que eu estava já sim, no decorrer dele. entendi. Leonardo, me conta uma coisa. É, o teu estudo pré-edital, né? Você teve aí basicamente dois editais de procuradorias estaduais, vamos ficar aqui nelas para o nosso escopo ficar um pouco mais fácil Sim. de conversar. Você teve dois editais, PGE São Paulo e PGE Santa Catarina. Uhum. O teu estudo pós-edital se diferiu em termos de quantitativo de horas, em termos de ferramentas que você utilizou, em termos de, sei lá, eventualmente de bibliografia, do pré-edital? Ou seja, o teu estudo pré-edital foi diferente do teu estudo pós-edital? Não muito. Tem alguns detalhes. Quando eu comecei a estudar para o concurso, depois para procuradorias, eu comecei a estudar, porque, como eu disse, eu comecei a ter mais afinidade com a área, via que não tinha informática, que é uma área que eu acho muito chato estudar para aquilo, e, e eu comecei a estudar para a Procuradoria Federal, porque desde aquele momento, em 2017, todo ano a AGU estava para sair, estava para sair, estava para sair. Esse ano, pelo que eu ouço, está para sair, mas até agora, nada. Então, eu comecei a estudar para a Procuradoria Federal e via que ela não saía e fui fazer as outras procuradorias. Então, o meu edital ele foi guiado um pouco pelo edital da AGU. Uhum, A minha principal forma de estudo sempre foi questões. Isso, para mim, era o principal. Até porque eu lia doutrina, eu lia manuais, eu lia material dos cursos, eu lia informativo, mas o centro de tudo era questões. E todas essas questões de doutrina, jurisprudência, circundavam a elaboração de questões. Porque quando você está fazendo questão, automaticamente você está tendo contato com, com a doutrina, com a jurisprudência, com a lei, porque as questões abordam isso. Eu usava uhum, aquele site que concurso, então não me recordo o número, mas eu fiz acho que mais de 50 mil questões lá, e a questão também era uma coisa meio dinâmica. Quando eu estava cansado de ler alguma uhum, coisa, eu ia lá e fazia questão. Então, em vez de simplesmente parar de estudar, sim.
ia e fazia questão. Também fiz isso. Para Fazia mim, isso com questões e fazia com jurisprudência também, porque eu achava mais leve de estudar. Então, quando é, eu estava cansado, eu descansava estudando jurisprudência e fazendo questões. exatamente, a leitura da lei, sobretudo se for, sei lá, uma lei de licitações, ela é muito árdua. Um Código Civil é mais palatável. Agora, a lei de licitações, uma lei de direito ambiental, a leitura realmente não é muito aprazível. Uhum, Só que o que mudou da minha questão pós-edital é, eventualmente, verificar alguma coisa, tipo assim, ver o nome dos membros das bancas e procurar alguma coisa que eles tenham escrito, o que, na verdade, não é, eu não acho assim tão fundamental. Acho que a gente faz isso mais como desencargo de consciência, uhum. para não deixar de ver. Eu lembro, por exemplo, que na discursiva da PGE de São Paulo, eu li acho que o informativo de pareceres que eles divulgaram. Então, isso é que tinha mais de diferente de Mas, assim, pós-edital. no teu pós-edital, a lei seca, ela foi estudada da mesma forma que no pré-edital, em termos Sim, de quantidade? Tu sim, estudava no pré-edital também. sim. Como A é que lei, tu fazia a tua rotina? Assim, como é que tu dividia em termos de ferramentas? sim. Aí Doutrina, lei seca, como é que você deixa fazia? até tô pegando aqui as minhas agendas e anotações da época do concurso, que eu guardo. Uhum, Eu fazia o seguinte, eu anotava essa agenda aqui de 2018. Eu pegava sempre e anotava o nome de 2 ou 3 disciplinas que eu iria estudar naquele dia. E sempre tentava cumprir essas disciplinas. Então, eu geralmente colocava civil e processo penal, processo civil e penal, constitucional e ambiental e assim por diante. Uma coisa que eu fazia, que eu considero bom, não sei se vocês vão conseguir ver daí, é o seguinte. Vocês conseguem ver. Aqui eu anotava os... tá borrado. Consegue ver? Tá borrado? Não, mas tu lê, eu vou acreditar no que tu vai falar aí. Eu anotava nos... Então, por exemplo, eu estava no dia, sei lá, 2, aqui, ó, na agenda, 2 de julho. Eu fazia Certo, uma questão no que concurso. A questão no que concurso, ela tem um código. Eu certo. fazia aquela questão e via o gabarito. Errando ou acertando, é lógico que se eu errasse, eu ia ter mais atenção. Errando ou acertando, eu pegava o código daquela questão e anotava aleatoriamente no dia, por exemplo, aqui eu estou no dia 2 de julho, anotava no dia 25 de julho, porque no dia 25 de julho eu ia refazer essa questão que eu errei. E às vezes eu colocava esse mesmo código 3 meses depois, e depois Uhum, mais 3 meses depois. uhum. Então eu sempre fazia Mas isso. assim, gostei dessa tua ideia, mas tu fazia isso tanto para a questão que tu acerta como para a questão que tu erra? Exatamente, porque às vezes você acerta uma questão que ela pode ser um pouco de sorte, você tinha dúvida entre A e B, você marcou a B e acertou, então Sim, você... mas assim, tu tinha um filtro para selecionar essa questão. Sei lá, Era, era uma uma questão, questão. era uma questão que seria de algum tema de facilmente esquecível, por exemplo, um Uhum, prazo, ou alguma questão de muita importância, entendeu? sim, Sei lá, um exemplo, em direito penal tem aquela jurisprudência do STF que fala da aplicação de, como fala, do insignificância. sim, princípio da Aquilo, insignificância. o princípio da insignificância é aqueles requisitos da jurisprudência que não dizem nada e todos são sinônimos de si. Aquilo Uhum, é impossível você gravar. A melhor forma de você gravar aquilo dali é você ler na hora que você está entrando na prova, e ainda assim corre o risco de você esquecer. Então, era o tipo de questão que, ainda que eu acertasse, eu entendi. iria lá e colocava esse código dela. O que eu fazia muito também é anotações. Aí tem mais aqui embaixo, Sim. anotações Você já de anotava na própria agenda, né? na própria agenda, porque eu ia ver ela todos os dias. Então, eu anotava coisas que poderiam ser artigos de lei, ou enunciados de súmula, ou alguma jurisprudência. Então, vou pegar uma coisa aqui aleatória e, sei lá, pequena. Aqui, ó. O princípio da contrapartida em previdenciário. Artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, proíbe a aplicação retroativa de norma previdenciária sem previsão de fonte de custeio. Nesse dia 7 de setembro, inclusive é um feriado, eu li isso daqui. E isso ia fixando na minha cabeça. E se você pega a minha agenda, ela é toda anotada. Quando Uhum, eu comecei a chegar nas fases discursivas, eu comecei a anotar coisas mais complexas. Então, por exemplo, nesse
nessa agenda aqui, eu comecei a coloquei um texto grande aqui sobre responsabilidade do Estado por omissão, bens públicos, natureza jurídica, participação minoritária do Estado em empresas estatais, cumulação de cargos públicos e licenças sem vencimentos. E tu sempre estudou escrevendo. A escrita fez parte. Sobretudo quando eu comecei a chegar nas fases discursivas, porque eu fiz muita prova de procuradoria municipal, muita não, eu fiz PGM São José dos Campos, aqui eu fui procurador lá na autarquia, fiz PGM São Bernardo do Campo, fiz uma procuradoria de uma fundação de São Paulo, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Deve ter feito mais uma ou outra que eu estou esquecendo, mas eu sempre escrevi para não perder o hábito, para ter agilidade e tal. Porque a prova subjetiva também, apesar dela ser subjetiva, a correção é objetiva. Então, não adianta, se alguém começa a perguntar determinada coisa sobre separação de poderes, você pode citar o Hobbes, o Locke. Se isso não estiver no gabarito, você vai errar. Então, você tem que escrever o que o examinador quer ouvir. Então, eu sempre tive esse hábito. E aqui, essa minha agenda é a minha agenda de 2018, e a mesma coisa aqui é a minha agenda de 2019. Como é que tu estudava a lei seca, Leonardo? A lei seca, eu lia o próprio Vadmecum, o meu Vadmecum está até aqui do meu lado, e isso é importante, porque você tem que ter um conhecimento do Vadmecum que você vai usar na fase discursiva. Porque, às vezes, você não vai lembrar determinado enunciado de súmula, o número, mas você sabe que ele está no canto direito superior. Então, você precisa dela, você vai lá. Eu li o Vadmecum mesmo, não tinha muito como... Todos os dias? Acredito que sim, acredito que sim. E como eu disse, a minha principal forma de estudo era questão. Eu fazia muita questão. Então, eu fazia determinada questão sobre solidariedade passiva em direito civil. A questão exigia o conhecimento do artigo X. Eu lia aquele capítulo referente à solidariedade. Então, eu fazia a questão, lia os artigos pertinentes àquela questão e mais algum ali em torno que tem a ver com o tema. Então, eu sempre li muito... A partir das questões, né? A partir das questões. Como eu disse, eu estudava não apenas por questões, muitas vezes eu pegava no meu dia o material do curso e começava a ler, ou pegava o Vadmecum e começava a ler, mas quando aquilo dava o tempo que eu tinha programado, ou mesmo me cansava, eu ia fazer questão. Então, a questão sempre foi o condutor do meu estudo. Tudo girava em torno da questão. Entendi. A questão ditava o meu estudo. Entendi. Show de bola. Mas você foi alguém também, Leonardo, e assim, dando a minha opinião de quem está do lado de fora, né? Você foi alguém que estudou bem durante a faculdade e que fez uma boa base. Sim. Né? Pelo que você relatou. Então, sim, nesse contexto, eu acho super válido você tomar as questões como ponto de partida, né? Porque eu estou falando isso por quê? Porque pode ser que alguém esteja nos assistindo e seja alguém absolutamente iniciante e esteja inquieto, pensando assim, mas sei lá, não estudei nada desse tema, eu vou começar a fazer questões, e aí eu já acho que não, eu não indicaria para esse cidadão e para essa cidadã iniciar fazendo questões se ele não estudou nada antes, né? Não tem base, sei lá, nunca viu o tema, então de que adianta ele realmente parar para responder questões? É lógico que fazer uma primeira leitura das questões para entender o tema, como o tema é cobrado, no meu entender, tudo bem, né? Mesmo para esse cara que é iniciante, para essa pessoa que não tem afinidade com o tema. E aí, depois estudar o material, a doutrina, o manual, e aí sim ter condições de responder questões. Mas, assim, não sei se você compreendeu bem o que eu falei. Eu compreendi e concordo, e isso se aplica a mim também em algumas áreas que eu não tinha muito domínio. Então, eu dificilmente pegava para começar a fazer questões em empresarial, que é uma área árdua, acho que para todo mundo. Eu não chegava lá e começava a fazer questões de título de crédito. Eu lia sobre título de crédito e depois ia fazer questões, mesmo assim errava. Porque é uma matéria muito enjoada. Direito também, por exemplo, eu lembro que eu sempre usei manuais, ou mesmo aqueles resumos da Juspódio em empresarial,
que é uma área que eu não tenho muita afinidade. Direito ambiental também, que é uma área que eu acho muito interessante, mas que quando você não atua, fica muito distante, né? Quando você vê aquela lei do SNUC, você não consegue vislumbrar muito bem todas Sim. aquelas áreas de preservação ambiental e tal, aquelas unidades de conservação, melhor dizendo. E então eu lia direito ambiental e depois ia fazer questões. Agora, em matérias que eu acho que quase todos têm maiores afinidades, constitucional, processo civil, tributário, eu não ia querer ficar lendo pela milésima vez Sim, separação, exatamente. as competências privativas da União para legislar dos estados. Sim. Show de bola. A jurisprudência, Leonardo, como é que você estudava a jurisprudência? Informativos. Eu deixava a jurisprudência para ler no final de semana, ou mesmo nesses dias em que eu estava mais cansado, ia ler a jurisprudência, que tem um dinamismo maior, né? Ela é mais interessante, você vê aquelas coisas sendo aplicadas na prática, mas eu lia todos os informativos. Então, eu Mas comecei... seria direto do site do STF, STJ ou Não, do Dizer não. Direito? Ou no Dizer o Direito, o pai de todos. Certo. Eu esqueci o nome dele agora. Qual é o nome O dele? Márcio. Márcio, isso, o pai de todos. Todo mundo fala que o primeiro subsídio, a primeira remuneração ia dar para ele, né? Duvido que alguém Duvido, quando passa, esquece, né? Ó, Márcio, cumprido vou te isso. mandar essa parte aqui do vídeo para você cobrar o Leonardo aí, a primeira. Uma vez, eu lembro que uma vez eu não sei como que ele arranja tempo, eu mandei um e-mail para ele para falar, olha, eu observei determinada coisa, não sei se está certo e tal. Aí ele me respondeu, era alguma coisa agora sobre prescrição, não me recordo. Uhum. Mas ele é o pai de nós todos. Mas tu estudava pelos livros, ou pelo site, ou pelos dois? Os dois, porque não o estudo, além do hábito, ele é a repetição. Você lê o informativo número 200 uma única vez, isso não vai adiantar. Infelizmente, você vai ter que ler ele de novo. Só que para não precisar ficar pegando ele de novo, lendo os informativos, eu lia no site os informativos atuais, que eram publicados semanalmente e tal, e os passados eu lia pelos aqueles livros da Juspod. Sim. Então, eu comecei a estudar em 2017, eu li os informativos de 2016, não pelo site, mas pelo que ele publicava na Juspod. Sim. Entendeu? Aí, quando virava o ano, os de 2017, eu comprava o livro, lia, e no site eu li os de 2018. Fiz parecido. Eu me atualizava pelo site, eu seguia a ordem do dia pelo site, mas tinha os livros para ver aí os 2, 3 anos antes, né, daquele marco da prova. Exatamente. Show de bola. Leonardo, eu quero falar agora contigo sobre as lições que você tirou em relação à tua reprovação na PGE São Paulo e, eventualmente, de alguma outra reprovação nessas PGMs menores que você falou aí. Sim. Você já confessou que foi algo doído, que tirou teu chão, mas eu queria te ouvir, primeiro, depois dessa reprovação, o que você sentiu, o que você vislumbrou de futuro, você, sei lá, pensou em parar, pô, agora isso aqui não é para mim, ou, eventualmente, você pensou que aquilo ali te deixou mais forte, agora eu aprendi, e daqui para frente é um novo game. Sim. Então, falando até por uma questão, acho que você comentou, né, da questão mental, sem querer parecer arrogante de maneira alguma, mas eu sempre soube que eu iria passar. Isso, para mim, sempre era uma certeza, não era uma certeza fática. Convicção. Mas isso eu sabia que eu ia passar porque eu tinha conhecimento das minhas capacidades e também dos meus limites. Se você chega para mim e fala, Leonardo, você precisa passar em primeiro lugar no concurso, eu iria desistir na hora, porque eu sei que em primeiro lugar dificilmente eu vou passar. É quase impossível. Nunca passei. Desses concursos que eu fiz até hoje, a minha melhor colocação foi em 4º lugar para procurador do Instituto de Previdência de São José dos Campos. Por incrível que pareça, não fui chamado. Eu passei em 5º lugar no de Paulínia e fui chamado. Então, eu sempre tive muito, não sei se com muita clareza, mas eu sempre tive com clareza as minhas capacidades, no que eu era bom, e também as minhas limitações. Então, eu sempre tive essa certeza de que eu iria passar. Então, para isso, eu estudava. Quando eu passei na primeira fase da PGE São Paulo, aquilo me deu um ânimo enorme, porque eu falei, caraca, a primeira fase sempre é o mais difícil, estatisticamente é o que tem a reprovação, né, inclusive a cláusula de barreira, e depois você praticamente luta por posições. Não costuma ter mais cláusula de barreira depois. Você luta por posições.
Então, quando eu fui para a segunda fase da PGE São Paulo, aquilo me deu um ânimo enorme. E eu atribuo a minha aprovação em Santa Catarina à PGE São Paulo. Porque foi lá que eu estudei muito, porque eu ainda não trabalhava, então eu só estudava. Então, eu estudei muito. Então, ali, eu já tinha uma base razoável que eu fui construindo, e na PGE São Paulo, eu tive contato com muito material, muita coisa, então aquilo me deu uma base muito boa. Quando eu reprovei na PGE São Paulo, eu senti esse chão abrir na hora que eu percebi a minha reprovação, eu só percebi sozinho ali, em um segundo. O que eu demorei a prova inteira para não perceber, em um segundo eu percebi. Quando eu vi 19 de dezembro, eu lembrei do artigo do CPC, que suspende o prazo do dia 20 ou dia 20. Aquilo me deixou, evidentemente, muito triste. Cada pessoa é uma pessoa, né? Quando acontece alguma coisa que me deixa muito chateado, muito triste, eu imediatamente perco a fome. Eu lembro que antes de perceber o meu erro, eu estava com muita fome, que era o horário do almoço. Quando eu percebi o erro, eu fiquei absolutamente sem fome. Aí eu voltei para fazer a prova, meio que preso em alguma esperança de que aquele prazo não iria se aplicar à Fazenda Pública. Eu sei que se aplicava, mas tem alguma doutrina, deve ter alguma doutrina que diz que esse prazo de suspensão não se aplica à Fazenda Pública. E fui fazer a segunda parte, né, da parte da tarde. Enfim, aí veio a reprovação. Só que, como eu disse, antes de vir o resultado, eu sabia que eu tinha sido reprovado. A prova foi no domingo. Na segunda, eu fiquei ok, na terça a ficha caiu. Porque na terça eu já estava em casa, sentei na minha escrivaninha do meu quarto e falei, putz, voltar meio que da estaca zero. Só que eu ia fazer o quê? Eu não tinha outra opção a não ser estudar. A minha família sempre me deu todo o suporte possível, financeiro e emocional. Eu poderia, por exemplo, advogar ou, sei lá, até mudar de área, mas isso não era uma opção. Então, eu continuei estudando. Aí veio o edital da PGE Santa Catarina. E Santa Catarina é um estado muito bom, que goza, né, de ótima reputação no Brasil, só que o edital previa 4 vagas. Aí eu pensei, se eu não passei na PGE São Paulo, que era a galinha dos ovos de ouro, PGE Santa Catarina vai ser muito difícil. Então, quando eu vim fazer a prova daqui, eu estava estudando muito, mas eu estava ainda com uma ressaca da PGE São Paulo. Só que eu fui. E passei na primeira na objetiva. Até houve uma certa sorte também, porque anularam uma questão, aí eu consegui subir para a nota de corte, que foi 84, que eu tinha feito 83, senão eu não teria passado. Aí depois que eu passei na objetiva, que é aquele mesmo ânimo que eu tinha tido quando passei na objetiva de São Paulo, veio agora que eu tinha passado na objetiva de Santa Catarina. Aí eu comecei a estudar, quer dizer, né, comecei a estudar não, né, continuei estudando como eu fazia e foi. Porque concurso público, sobretudo concursos de PGE, e isso se aplica, acredito, à MP, magistratura, que são carreiras que eu nunca nem pensei, mas eu acredito que seja a mesma lógica, o concurso é por fase. Não adianta, é lógico que é bom você fazer um estudo que você já se prepare para a discursiva, como eu mesmo fazia, eu sempre escrevi, sempre foi uma coisa que eu peguei como uma forma até de fixar o conteúdo. Sim. Só que não adianta muito você fazer a prova objetiva pensando na discursiva. Você tem que vencer a objetiva, vencer a discursiva e depois fazer a oral, como tem aqui e tal. Então, eu tive esse baque da reprovação, mas isso não me derrubou, né? Derrubou até porque foi uma grande reprovação. Como eu disse, eu não fiz muitas provas. Eu fiz algumas provas, 2 PGS. Quando eu passei em Santa Catarina, eu falei, não, agora eu não pretendo outras carreiras fora da procuradoria, e a PGE Santa Catarina parece ser muito boa. Então, não tinha particular vontade de voltar para a PGE do Rio, tanto que eu não fiz a prova, essa última que teve. Entendi. Leonardo, a gente já conversou sobre prova objetiva e de passagem em alguns momentos falamos sobre prova discursiva, né? Sim. Prova oral, você sentiu alguma dificuldade? Foi que você se preparou? O que você pode dar aí de feedback, de dicas, né, para o pessoal? Prova oral eu fiz cursos, acho que o Vorne, né? Chamava Vorne. Sim. Fiz acho que você não estava, mas estava... José Américo, acho que o Bruno. Bruno, acho que tinha mais um. Davi, acho que Davi.
Isso, e tinha isso, exatamente, exatamente. Havia esses três hoje colegas meus, né? Um não é procurador do Estado, um acho que é de tribunal de De contas, né? contas, de Isso, Américo. mas é advocacia pública. O, eu fiz cursos de prova oral, só que a prova oral, a sensação que eu tinha é que o pior havia passado. Então, eu não relaxei, eu continuei estudando, mas a prova oral, ela foi algo até mais divertido, entendeu? Tipo assim, agora eu só preciso rever aqueles conceitos, ter eles na ponta da língua, porque, como eu te disse, quando o examinador pergunta determinada coisa, você tem que responder exatamente aquilo que ele quer, não pode ficar divagando muito, não é uma conversa, é uma prova oral. E então eu continuei estudando, fiz os cursos, fiz esse presencial do Corne, eu tinha feito também uma arguição através de um outro curso, mas que era telepresencial, Uhum. e Mas como é que você estudou em casa? O da pessoal mesma pergunta forma, muito, como é que eu estudo para prova oral? Eu tenho que estudar mais de lei seca? eu continuava fazendo questão, eu abandonei um pouco a questão, mas eu não deixei de fazer. Eu fazia ali umas 10 questões por dia, que são poucas, né? Quer Mas é dizer que tu fez questões objetivas estudando para prova oral. fiz, porque a questão objetiva, as questões estão ali e eles não fogem muito. Ninguém vai te perguntar, dificilmente numa prova oral, a relação de Franz Kafka com o direito. Ninguém vai perguntar isso. Eles vão te perguntar alguma coisa que está na lei e está na jurisprudência. A minha arguição oral, ela perguntou aquela decisão do STJ que falou da taxatividade ou não, né, do rol do 1015 do CPC. Isso Sim. pode cair em prova objetiva, isso pode cair em discursiva e cair na minha oral. Eles perguntaram a diferença em tributário, que é o clássico, a diferença de imunidade e isenção. Isenção. Isso pode cair nas três. Eles perguntaram sobre aquela questão de iniciativa popular, iniciativa de lei, referendo, plebiscito, pode cair nas três. Então, eles perguntaram várias questões que poderiam cair em, Uhum. nas três. Então, eu continuava fazendo questão. Porque isso, a questão... E quando você erra a questão, aquilo você fixa mais. E o que Uhum. concurso tem um bom esquema de colocar ali o gabarito, o comentário do professor, e às vezes o comentário dos concurseiros, que 99% das vezes era até muito melhor, muito mais completo do que o do Uhum. professor. Uhum. Entendi. E do ponto de vista emocional, alguma coisa te preocupou na prova oral? Assim, O por não medo, né? sei, falar em público, alguma coisa do tipo? Então, eu acho que, como você pode perceber, falar não é um grande problema para mim. Eu não sou uma pessoa particularmente tímida, não tenho muita questão. Como eu disse, eu já trabalhava, quando eu cheguei na prova oral, quando eu cheguei na discursiva, eu já estava em Paulínia. Então, na prova oral, eu estava trabalhando. E lá no trabalho, você acaba se relacionando, você acaba tendo contato com o pessoal, e eu já fazia sustentações orais. Então, eu já tinha feito umas 2 ou 3 sustentações orais no Tribunal de Justiça, eu fiz 2 sustentações orais no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, a sustentação oral ela é uma coisa que se assemelha à, à prova oral, sendo que aqui, agora em Santa Catarina, vai ter prova de sustentação oral, né, que eles chamam de prova de tribuna. Uhum. E então, tudo isso era uma coisa que já me auxiliava em chegar na prova oral menos nervoso. É lógico que quando chegou a minha vez, foram 2 dias de arguição, né? 14 colegas foram arguidos no sábado e 14 no domingo. Eu fiquei no domingo, devia ser umas 2 horas da tarde. Quando eu sentei em frente à banca para a minha arguição, é evidente que eu estava muito nervoso. Aí começaram a fazer perguntas de direito administrativo, depois foi para civil. Civil foi a área que eu mais rateei. Ele perguntou algumas coisas ali de uso com a peão, e aquilo acabou embaralhando na minha cabeça. E aí depois foi melhorando, aí a minha final foi processo civil, constitucional e tributário, que são 3 áreas que eu tenho, que eu gosto. Tributário eu não tenho tanta afinidade, nunca fui para a Profis, por exemplo, mas é uma área que eu tenho muito, muito gosto, adoro direito tributário. Então, acabou que eu terminei bem relaxado. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu comigo é que 1, 2 semanas antes da minha prova oral,
teve uma situação no meu trabalho que um advogado entrou em confronto comigo, não fisicamente, mas Uhum. ele começou a falar que porque tinha uma questão lá de anulação de aposentadorias de guarda municipal, porque confrontava, né, com aquela jurisprudência do Supremo de que eles não têm aposentadoria especial, e nós íamos ter que anular essas aposentadorias. E o advogado queria, porque queria que a gente desse outro enquadramento, que não anulasse, mas eu falei, olha, não tem muito o que fazer, porque se não formos nós, será o Tribunal de Contas. E acredite, o Tribunal de Contas é muito menos compreensível que a gente. Eles não vão nem te receber. E aí estava naquela discussão e de repente ele começou a gritar, falar, você é muito arrogante, você só pensa no papel, você não vê que tem vidas por detrás do processo. Nessa hora, quando ele começou a falar comigo, eu estava 1 semana, se não me engano, da prova oral, eu pensei, Leonardo, pense que você está de frente ao examinador e ele está te esculachando. O que você vai brigar com ele? Então, eu mantive a minha calma, deixei ele falar tudo que ele tinha que falar, e depois eu respondi com mais calma ainda. Eu acho que ele ficou decepcionado, porque ele queria que eu também soltasse os... Uhum. Eu falei, doutor, se eu te ofendi, peço desculpa, não é verdade que eu só penso no processo, eu falo aqui com o presidente do Instituto que se essas aposentadorias forem anuladas no dia 1º, no dia 2, eles têm que estar na folha da prefeitura, porque essas pessoas não podem ficar sem remuneração, por um motivo muito simples, elas dependem disso para viver. Então, eu tentei manter a calma naquela situação de confronto, e ele confrontou mesmo, se eu respondesse com o mesmo tom, poderia chegarmos à via de fato. Entendi. Leonardo, agora para a gente encerrar, eu só quero entender um último aspecto, tá? Uhum. Em termos de doutrina que você utilizou. Você utilizou livros ou utilizou PDFs, ou os dois? Os dois. O PDF que eu utilizava era do material dos cursos que eu fazia, Uhum. e muito também o livro de peças, por exemplo, igual você falou do livro de peças, li muito livro de peças na parte discursiva, mas eu li a doutrina também. Então, em constitucional, que era uma matéria que eu tem uma importância enorme, e eu tenho muita afinidade com o direito constitucional, eu lia um pouco do José Afonso da Silva, que eu não sei se é uma coisa muito que o pessoal faz para concurso, mas eu li o José Afonso da Silva durante a faculdade e continuei lendo. Um pouco do Gilmar Mendes, o Marcelo Novellino, que é uma doutrina mais resumida, mais ligeira. Lia em direito administrativo o Matheus Carvalho, em processo civil lia o Daniel Amorim, e eram desses três, administrativo, constitucional, processo civil. As outras matérias, como eu disse, empresarial, ambiental, eu ia mais para resumos, ou mesmo material do curso. Civil, é muito complicado civil, você ler civil inteiro, até porque nem tudo é tão importante para a procuradoria. Família, por exemplo, não é tão relevante. Mas eu lia, sim, pelo material do curso civil. Eu lembro que eu comprei, acho que deve estar até aqui ainda, um livro de um juiz do TJDFT, e em direito civil. Penal é uma área que acaba que, por Esse exemplo, material do curso, tu imprimia ou tu estudava na tela do computador? lia na tela do computador, eu não imprimia muita coisa, não. Uhum. Não imprimia muita coisa, não. Entendi, entendi. É o tipo de coisa Show que de a gente bola. vai se habituando, né? Aqui em Santa Catarina, eu acho que desde que eu entrei, eu não devo ter impresso 10 páginas. Acho que não imprimi 10 páginas. Eu, particularmente, nunca imprimi nada. Teve em algum momento que eu precisei imprimir alguns memoriais para levar para os desembargadores, que eu pedi para a secretária imprimir. Se você falasse, Leonardo, imprime alguma coisa, eu nem sei onde fica a Minha impressora. impressora é um treco que parece que tem vida própria também, né? Que imprime quando quer, né? Eu também, nossa, as impressoras, meu irmão que sabe, as impressoras lá de casa, eu brigava pessoalmente com elas, porque eram horríveis, elas realmente têm vida própria. Leonardo, dá uma última palavra para o pessoal aí. Eu queria que tu dividisse a tua palavra, pensando aí no Leonardo de 2017, aquele Leonardo que estava começando, e o Leonardo do dia da prova oral aí da PGE Santa Catarina, né? Pensa nesses dois Leonardos e dá uma palavra final aí para a turma, um conselho, sei lá, um esporro, o que você quiser aí falar, você pode falar. Pode chorar? Pode chorar. Não,
Então, é lógico que cada pessoa é uma pessoa, mas eu nunca encarei o estudo como um martírio, como eu disse. Então, tente fazer da questão do estudo. Eu sei que dizer isso para algumas pessoas que estão há muito tempo na caminhada parece quase uma ofensa. Não é o meu objetivo. Mas tente encarar o estudo com certa alegria, com certo gosto de você ler e saber, olha, que interessante, aquilo dali é interessante, essa decisão. Porque quando você vê decisões do Supremo sobre direitos fundamentais, isso diz respeito à sua vida. As decisões do Supremo no período da Covid, isso diz respeito à sua vida, isso tem a ver com o seu dia a dia. Então, tente extrair algum regozijo do estudo para o concurso, estudo no geral. Não abra mão dos fôlegos do dia a dia. Tem até aquela frase que diz, né, a felicidade só é possível em breves momentos de distração. Então, não abra mão disso, se distraia e acredite. Você tem que ter esperança. Você não tem como você não tem certeza que você irá passar. É possível que você nunca passe. Isso é uma possibilidade. Mas você tem que pensar que você irá passar. E tente se apegar a dados objetivos e positivos da realidade. Então, por exemplo, o concurso aqui da PGE tem 42 vagas. O meu concurso é 4 vagas. Então, tente se apegar a dados objetivos e positivos da realidade e continue estudando. E vai dar certo. Pode demorar, mas vai dar certo. O concurso é uma fila, você não pode sair dela. Show de bola. Obrigadão, Leonardo. A gente se fala aí sobre o nosso projeto. Coisa. Vai lá. As angústias, elas se substituem, né? Então, às vezes, as pessoas acham que depois que ela passa para o concurso, ela entra no nirvana e a vida muda. Não é exatamente assim. Os problemas e as angústias se substituem. Então, eu lembro que assim que eu recebi a notícia da aprovação, eu fiquei muito feliz, mas eu comecei a dar espaço para dúvida. Será que eu vou ser nomeado? Porque hoje em dia a gente sabe que a aprovação não é, hoje em dia, talvez nunca tenha sido, mas aprovação não é sinônimo de nomeação. Então eu comecei a ficar um pouco preocupado com a nomeação não vir. Aí teve o período da pandemia, que foi complicado para todo mundo em vários aspectos. Mas tente não dar muito ouvido, como eu disse, para essas questões negativas e tente lidar com essas aflições, elas não vão deixar de existir nunca, mesmo depois que você for procurador, e a vida continua e acredite que vai dar certo. Bacana. Obrigado, Leonardo. A gente está em andamento aqui no nosso projeto, tem muita coisa boa para o curso da PGE Santa Catarina que a gente está preparando, inclusive a gente já conversou hoje a respeito. E é isso, turma. Fiquem aí com a palavra do Leonardo, tem muita coisa boa nessa fala dele, algumas dicas de ação, né, o que ele fez durante a sua preparação, algumas dicas de como que ele pensou também, e o nosso projeto continua. O próximo entrevistado também será da PGE Santa Catarina. E é isso, um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Um abraço, valeu, Leonardo. Um abraço, até mais. Tchau.